Olá, meu nome é Bruno. Esse é o projeto Entre o AIE e o Orum aqui no YouTube. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre banimentos, tá? Para que eles servem e como fazer os banimentos, tá? Então, uma conceituação mais geral dos banimentos, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então, primeiramente, essa palavra banimento, esse ato, né? O nome mesmo já diz qual é o objetivo dessa prática ou desse ato, né? Que é banir energias antagônicas, energias desequilibradas, energias que não condizem com o ambiente ou não condizem com aquilo que a gente quer praticar dentro daquele ambiente. Então, a gente pode fazer banimentos na nossa casa, periodicamente, no ambiente de trabalho, e banimentos em locais onde a gente pratica meditações, as nossas orações, ou faz algum tipo de manipulação energética, prática mágica. Então, o banimento ele também vai servir dentro de um ritual mágico. O banimento vai servir como um início e fim. Ele precisa acontecer no início e no fim dos rituais mágicos ou dos rituais religiosos, espirituais, para que esses rituais sejam feitos com segurança, tá? A gente tem na Umbanda, por exemplo, nas giras de Umbanda a gente tem a defumação, a gente tem a utilização do pó de pemba, a gente tem várias ferramentas no ritual umbandista que servem como banimentos antes do ritual em si, antes do início dos trabalhos, das incorporações, das manifestações espirituais. Na Igreja Católica, nas missas, a gente tem a defumação, né? A gente tem o padre passando com o turíbulo, defumando. Então, essa é uma prática das religiões de uma maneira geral, e essa é uma prática também dos magistas, né, nos seus rituais, como uma maneira de se manterem seguros e de deixarem o ambiente seguro e propício para as práticas mágicas, tá? Então, por isso é importante a gente conhecer, pelo menos de maneira básica, os banimentos, né? Como é que funciona, para que eles servem. Então, para começar, um banimento simples, uma ferramenta de banimento simples e acessível é um incenso. Aqueles incensos mesmo que a gente encontra em lojas de artigos religiosos ou esotéricos, aquelas hastezinhas de madeira com as resinas, né? A gente pode utilizar a fumaça desses incensos como banimento, tá? Por quê? Geralmente, falando de uma maneira mais básica, mais superficial, a gente vai limpar um ambiente de energias desequilibradas. Então, a gente vai encontrar ali emanações mentais e ou emocionais desequilibradas que a gente precisa limpar, que a gente precisa desfazer, tá? Que às vezes são geradas por nós mesmos, tá? Que são emitidas por nós mesmos dentro do ambiente. E a fumaça é uma ferramenta muito efetiva para desfazer esse tipo de construção de formas de pensamento, de emanações mentais ou emocionais que podem estar impregnadas no ambiente. Miasmas, resquícios de negatividade de alguém que passou por ali ou de algo que tenha acontecido. A fumaça do incenso, ela pode ser utilizada para fazer um banimento, né? Então, com a intenção, você com o incenso aceso, intencionando aquilo, né? Pedindo mentalmente ou verbalizando que essas emanações, que miasmas, que qualquer resquício de negatividade, de energias desequilibradas sejam desfeitas do ambiente, né? Então isso já é um banimento e é uma maneira simples de se fazer, tá? Mas é bastante efetivo, tá? A fumaça do incenso quando intencionado da maneira correta. Você pode também fazer defumações específicas, né, com as resinas que a gente costuma utilizar, resina de incenso mesmo, né, do olíbano, resina de mirra, de benjoim, ervas, né, a queima de ervas também
específicas para limpeza, como a arruda, como o manjericão, como o alecrim também, em alguns casos. A gente tem a canela, a gente tem o cravo da Índia. São ervas que a gente pode utilizar para equilibrar o ambiente, para limpar o ambiente e purificar de energias antagônicas ou desequilibradas, tá? E aí já é algo realmente mais específico, algo já feito mesmo para esse intento, não é? A gente pode utilizar galhos de plantas também, né? É muito comum a gente utilizar galho de arruda ou então espadas de São Jorge e batendo nos cantos, né? Nos 4 cantos do ambiente essa erva e também mentalizando que aquilo está desfazendo as emanações enfermiças, desequilibradas do ambiente, tá? Tudo isso são formas simples, mas efetivas de se fazer banimentos nos locais onde a gente precisa fazer essa limpeza energética, tá? Mas é muito importante a nossa intenção, o nosso foco para aquilo, tá? A entonação da voz também é importante, tá? A nossa voz, o nosso chakra laríngeo, ele também é uma ferramenta de banimento, tá? Por isso que a gente, por exemplo, mais uma vez, usando o exemplo dos terreiros de Umbanda, a gargalhada do Exu ou da Pombagira é um banimento por si só, né? Porque essa vibração das nossas cordas vocais intencionadas, elas também limpam, elas também desfazem energias negativas, desfazem miasmas, desfazem bloqueios energéticos, né? Então, uma oração feita em voz alta, ou um canto, ou então uma mantralização feita em voz alta, também é bastante efetivo para fazer esse tipo de limpeza mais simples, mais superficial dos ambientes, para fazer preparo de ambientes, tá? Dentro de casa, um ambiente de trabalho, como eu já disse, né? Outro aspecto importante do banimento, que precisa estar sempre em mente da pessoa que está fazendo esse banimento, é que essa pessoa ela precisa estar imbuída de autoridade para fazer o banimento, tá? Então, se você sabe o que você está fazendo, o porquê você está fazendo, qual é o seu objetivo e você está imbuído dessa autoridade sobre essas energias negativas, você tem muito mais efetividade também no seu banimento, tá? Essa autoridade, ela provém do conhecimento daquilo que a gente está fazendo, das nossas práticas de manipulação energética, das nossas práticas espirituais, da nossa vivência, de certas iniciações que a gente pode fazer. Isso em várias religiões existem esse tipo de iniciações que são feitas para nos imbuir de autoridade, né, para que a gente consiga ser um porta-voz, digamos assim, de energias mais sutis, de energias divinas ou espirituais que podem nos ajudar nessas limpezas e nesses banimentos, tá? Ou então você fazer a assunção, você assumir um arquétipo de autoridade, né? Você assumir um arquétipo energético com o qual você se identifique, pode ser dentro de um panteão que você se identifique, o orixá Ogum, por exemplo, o orixá guerreiro, com Ares, o deus da guerra, ou Marte, né? Thor, independente da mitologia. Você assumir essa forma de autoridade, essa forma de quebra de barreiras, de superação, de coragem, de vanguarda, né? Desses arquétipos mais belicosos, esses arquétipos de guerra, de guerreiro. Você assumir essa energia para te imbuir de autoridade também, para fazer o banimento, entende? Então é importante você se colocar nessa posição de autoridade e fazer essa assunção arquetípica energética para que o seu banimento seja realmente efetivo, para que quando você
quando quem estiver em volta, ou as energias que estiverem presentes em volta, ou inteligências que estiverem presentes em volta, de maneira antagônica ou maliciosa, quando essas presenças escutarem a sua voz, a sua intenção, elas vão se afastar automaticamente, porque você tem autoridade sobre elas, porque você se colocou nesse lugar de autoridade, você assumiu esse lugar de autoridade como você sendo a autoridade do momento, do ambiente, porque você sabe que é. Então essa postura é muito importante na prática dos banimentos, na prática ritualística de uma maneira geral, mas para a gente poder fazer os banimentos é preciso ter essa postura mais altiva, essa postura de coragem, de autoconfiança e de mais aguerrida, mais belicosa, para superar energias antagônicas, maliciosas, perniciosas, que possam estar aí próximas do ambiente, ok? Então esse é o vídeo que eu queria passar para vocês sobre técnicas de banimento e uma conceituação básica de banimento, coisas que qualquer pessoa pode fazer em casa, ou no seu ambiente de trabalho, ou no seu ambiente de práticas místicas, espirituais, tá certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira e até o nosso próximo vídeo. Obrigado!